Olá! Estamos aqui para mais um capítulo do livro Sempre Pode Piorar, a Arte de Ser Infeliz, do Paul Václavic, que é um manual para você criar a sua infelicidade. Esse livro é muito bacana porque cada capítulo descreve uma forma de comportamento humano super comum, vista em todas as pessoas, que causam muitos problemas emocionais e psicológicos, especialmente quando essa forma de agir é crônica, né? Eu gosto de dizer que todo mundo que lê esse livro se identifica com algum capítulo, mais ou menos, e com todos os capítulos em um certo nível. Porque ele descreve o nosso comportamento de uma forma muito interessante. O que ele coloca de uma forma muito jocosa é exatamente esse curso para você se tornar realmente infeliz, realmente deprimido, realmente uma pessoa assim que não sabe o que é da vida e tal. É interessante, é uma linguagem que a gente chama de paradoxal, no sentido de que ele mostra exatamente o oposto daquilo que ele precisa mostrar. E ao nos mostrar como nos tornarmos infelizes, ele está, na verdade, nos dando a chave para começarmos a fazer mudanças nos nossos comportamentos. Inclusive, ele faz isso de forma sutis, quando ele diz, por exemplo, com um ar de desdém, assim, as pessoas que querem ser felizes fazem tal coisa, né? E quebram esse problema assim, assim, assado, mas essas pessoas não sabem o que estão fazendo, né? E é bem interessante, porque muitas vezes a gente escuta exatamente isso de algumas pessoas, dizendo, mas Beltrano está falando isso porque ele não sabe. Ciclana está fazendo isso, mas você vai ver, em algum momento ela vai quebrar a cara. Então é um livro bem interessante de ser lido por causa disso. O capítulo de hoje é Seja Espontâneo. E eu adoro este capítulo, muito mesmo. Ele começa dizendo: entre todos os grilos, os dilemas e armadilhas que se encaixam na estrutura da comunicação humana, o paradoxo denominado seja espontâneo é, de longe, o mais universalmente utilizado. Fazer algo espontaneamente, sob coação, é tão impossível quanto esquecer alguma coisa deliberadamente, ou dormir mais profundamente de propósito. Ou agimos espontaneamente, isto é, com naturalidade, ou obedecemos a um comando, e, portanto, não agimos espontaneamente. Sob o ponto de vista lógico, não podemos fazer ambas as coisas ao mesmo tempo. Por que eu adoro este capítulo? Porque ele explicita isso. É muito comum em psicoterapia, em várias linhas, as pessoas dizerem, seja espontâneo. A partir do momento que você disse seja espontâneo, você colocou a pessoa no pior paradoxo possível. Ou dizer para alguém, você não está sendo espontâneo. Como é que a pessoa pode não estar sendo espontânea? Mesmo se ela está seguindo o comando de alguém, ela está escolhendo espontaneamente seguir o comando de alguém. A não ser que a pessoa seja coagida, mete uma arma na cabeça dela e fala, você vai fazer tal coisa, com exceção desse tipo de comportamento, é óbvio que ela está sendo espontânea. Então, é muito interessante porque, geralmente, o que a gente acaba percebendo é que a expressão seja espontâneo, quando é dita, por exemplo, quando eu digo para alguém, seja espontâneo aí. Eu estou frustrado com o comportamento do outro. Eu desejava um comportamento diferente dele. E digo, seja espontâneo, com uma expectativa de como essa pessoa deveria se portar. Ora, se eu tenho uma expectativa de como ela deve se portar, é impossível que ela, ao me agradar, esteja de fato sendo espontânea. Ela está, na verdade, respeitando a minha expectativa. E não, talvez, o que ela pode, o que ela quer, o que ela consegue. De outra forma, quando numa terapia alguém diz seja espontâneo, isso também coloca o cliente num pé de guerra com ele mesmo. Meu terapeuta disse para eu ser espontâneo. Ora, como eu faço isso? A partir do momento em que o cliente se pergunta como ele pode ser espontâneo, ele já não tem mais solução, nesse sentido. Porque o próprio fato de ele se pensar, tentando agir de uma maneira espontânea, está visando agradar o terapeuta. E então ele não tem como mais ser espontâneo. Não se diz seja espontâneo. Não se pede a um cliente seja espontâneo. Simplesmente se pergunta à pessoa, o que você está sentindo? O que está acontecendo? Essa é a espontaneidade dela. Eu gosto muito desse capítulo exatamente por causa disso. Ele dá um exemplo de um livro do John Fowles,
chamado O Colecionador. Então, nesse livro, o cara é um colecionador, né? E ele se apaixona por uma menina e ele decide, só que a menina não dá bola para ele, porque ele é um cara super, ultra, mega isolado, não fala com ninguém e tal. E ele decide, então, raptar a menina, levar para uma casa de campo e fazê-la se apaixonar por ele. Né? Dá para pensar já que isso não funcionou. Né? Então, é muito interessante isso, porque geralmente quem fica querendo que os outros ajam de uma certa forma acaba frustrado, porque é impossível que a pessoa consiga fazer isso. Ele dá aqui vários exemplos. Por exemplo, refiro-me ao exemplo batidíssimo da mãe que exige do filho que faça seus deveres escolares não simplesmente por obrigação, mas por prazer. Então, quer dizer, a criança está de saco cheio de fazer tarefa, não quer fazer tarefa, quer ir brincar lá fora no sol com os amiguinhos, vem a mãe e diz, mas você tem que gostar de fazer lição. Como é que a pessoa vai gostar de algo que ela não gosta? Que é diferente, por exemplo, de você, a partir da vivência, fazer a pessoa, junto contigo, ter uma experiência diferente do aprendizado. E aí ela gostar daquela experiência. Não porque ela foi obrigada, mas porque de fato ela gostou daquela experiência. Né? E isso, em psicologia, é uma discussão gigantesca a respeito de manipular, induzir, não induzir, o outro ser ou não ser espontâneo. Né? Quando a gente vai para a área da pesquisa, isso é um bafafá, porque assim, será que a pessoa que respondeu estava sendo espontânea? Será que ela tentou enganar a pesquisa? Será que não? Então, assim, esse é um tema que é bem, assim, apimentado, vamos dizer assim, né? Então, ele coloca aqui outras situações. O que fazer numa situação dessas? A pergunta é apenas retórica, pois não há solução, em relação à questão da mãe que pede para o filho gostar do dever de casa, né? O que faz a mulher cujo marido exige que ela não só faça amor com ele sempre que ele quiser, mas que ela sinta prazer a cada vez? O que faríamos no lugar do menino agora há pouco mencionado, que deve fazer sua lição com prazer? Vamos supor que há algo de muito errado conosco ou com o mundo. Já que não há nada a fazer em relação ao mundo, somos praticamente forçados a procurar a culpa em nós mesmos. Tá? Ou seja, quando nós temos esse tipo de comunicação paradoxal, uma das grandes consequências é que a pessoa entenda que há algo de errado com ela. Por quê? Se ela fizer a lição, né, pegando o menino, se ela fizer a lição e tentar sentir prazer e não conseguir, a pessoa vai entender que ela tem um problema de não conseguir sentir prazer com a lição. Afinal de contas, a mãe está dizendo, pô, sinta prazer com a lição, tão gostoso fazer lição de casa. Mas eu não estou sentindo isso, então deve ter algo errado comigo. Eu não devo estar sentindo direito, eu não devo estar prestando atenção direito, eu não, enfim. Ou ela tenta se rebelar contra o mundo, acho que minha mãe não sabe o que está dizendo. Mas isso é muito fácil de ser remediado, porque o outro pode simplesmente mentir. Não, eu adorava fazer lição quando tinha a tua idade. Pronto, acabou. Então, essa é uma das formas pelas quais a gente cria grandes culpas dentro das pessoas. Tá? Ele cita aqui um exemplo, né? Por exemplo, imagina que você nasce numa família onde os pais, o pai e a mãe, dizem, né? Que a felicidade dos filhos é a métrica do sucesso deles. Então, se o filho está feliz, nós somos bons pais. Se o filho não está, nós somos maus pais. Então, o que acontece? Numa estrutura como essa, emoções como cansaço, emoções como tristeza, ou simplesmente uma criança mais introspectiva, podem ser vistos como um ataque ao que os pais estão tentando fazer. E neste caso, uma pessoa que nasce dentro deste contexto jamais conseguirá se sentir triste tranquilamente. Paradoxalmente não, né? Ironicamente, nossa sociedade hoje vive dentro desta ideia de que todos temos que ser felizes o tempo todo. De que nós temos que ser maravilhosos. Que nós temos que ser empoderados, ter autoestima alta, ter isso, ter aquilo, blá, 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 ser feliz e tal. Então, o que isso gera? Eu vejo isso muito em consultório. Gera uma horda de pessoas que, diante do menor sinalzinho de cansaço, de vontade de ficar uma sexta-feira à noite em casa, já se chicoteiam nas costas dizendo, tem algo de errado comigo. Eu deveria estar querendo sair, fazer isso, fazer aquilo. Ou seja, algumas emoções se tornam proibidas, enquanto algumas outras emoções são necessárias, né? Se tornam necessidades. E aqui a gente encontra de novo a mesma dinâmica. Seja feliz, seja espontâneo, seja alegre.
O paradoxo dessa comunicação é que exige algo que não depende da vontade da pessoa. Não é que nem fecha a mão. Ok, eu consigo fechar minha mão. Isso não tem um problema. Agora diga para mim, fique triste. Fique alegre. Não é algo assim que eu posso abrir e fechar. Tá? Muito bem. Aqui ele continua, então, falando a respeito dessa família fictícia que ele cria. Esta tática simples, por meio da qual a tristeza e a inferioridade moral, sobretudo a ingratidão, se associam indissoluvelmente, é de grande importância para o nosso tema. Ela é perfeita para provocar profundos sentimentos de culpa nos outros, os quais, por sua vez, podem ser tomados como sentimentos de que ele não teria se não fosse o sujeito que é. Então, papai e mamãe estão tristes porque eu sou quem eu sou. Se eu não fosse eu, se eu fosse uma outra pessoa que consegue ficar alegre com isso, aí meu pai e minha mãe seriam felizes. E eu seria um filho mais feliz e uma pessoa boa. Né? Embora conviva com isso 10, 20, 30, 40 anos. Tá? Muito bem. Aqui eu vou citar um trecho longo, tá? Em que ele fala: aqueles cuja tristeza tenha progredido o suficiente neste curso podem passar a fabricar fossas por conta própria. Aquela ideia que eu falei no começo do vídeo, né? Que isso daqui é um curso para tristeza. Pelo contrário, é tempo perdido tentar despertar sentimentos de culpa em pessoas que não tiveram treinamento neste sentido. Estas pertencem àquele tipo de saco de pancadas sem imaginação que, embora conheça a fossa temporária tão bem quanto os especialistas em depressão, sempre acham que a tristeza ocasional é parte inevitável da vida. Que ela chega e vai embora sem ninguém saber porquê. E que logo que ela passa, quem sabe hoje à noite ou no mais tardar amanhã cedo. Não, a depressão é algo diferente. O que diferencia esse tipo de tristeza da depressão é a capacidade de pôr em prática por iniciativa própria aquilo que foi aprendido na infância. Que não há nenhum motivo ou razão para estar triste. O resultado garantido dessa prática, se for constante, é uma fossa muito mais profunda e duradoura. Aqui, novamente, aquilo que eu falei no começo do vídeo, que às vezes ele faz comentários jocosos, desdenhosos às pessoas que não têm esse tipo de problema. Ou seja, se eu consigo encarar a minha tristeza como algo natural, que de fato é, todo mundo fica triste, todo mundo fica com medo, todo mundo sente raiva, todo mundo sente remorso, todo mundo sente alegria, amor, tristeza, paz, né? Então, eu não preciso fazer nada com isso, eu simplesmente fico triste, meio amoadinho hoje, amanhã, e em algum momento isso passa. Aí ele faz o comentário, tá? Que é um comentário interessante. Aquela pessoa que por iniciativa própria põe em prática aquilo que foi aprendido na infância, ou seja, que não há nenhum motivo ou razão para eu estar triste, consegue manter a fossa. E isso é interessante. Quanto mais a pessoa luta contra aquela tristeza, mais aquela tristeza se estabelece. Por quê? Digamos que a pessoa está triste, por exemplo, porque terminou um namoro, né? Ou porque foi mal numa prova. Aí ela se diz, eu não tenho motivo para estar triste, porque eu terminei o namoro, mas pô, olha só, eu tenho uma casa maravilhosa, meus pais sempre me dão atenção, eu tenho isso, eu tenho aquilo, eu não deveria estar triste. Então ela começa a se sentir mal por estar triste. E aí ela começa a perguntar, mas eu sou mal agradecido mesmo. Como é que eu consigo? Por que eu sou assim desse jeito? Por que eu fico triste? Por que as coisas me afetam tanto? Eu canso de escutar isso em consultório. Tá? Então, este é o ponto de virada, que é um ponto bem interessante. A partir do momento em que a pessoa para de lutar contra a tristeza e simplesmente diz, sim, eu estou triste porque eu acabei o namoro, ela para essa luta. A emoção está associada com um estímulo que a causou, com o evento que a causou, e a pessoa pode ficar assim. Ela vai ficar assim um tempo, e depois ela vai começar a fazer o luto, e vai renovar a energia dela e vai para o mundo de volta. Tá? Ou ela tem a opção de ficar se mastigando, se remoendo, né? Criando mais infelicidade. Tá? Muito bem, gente. Então, sejam quem vocês quiserem ser, do jeito que vocês quiserem ser. Olha a mensagem paradoxal que eu estou dando. Né? Sejam quem vocês quiserem ser. Seja você mesmo. É impossível você não ser você mesmo. Espero que vocês tenham gostado deste capítulo. Né?
Logo, logo vou estar... Semana que vem vou estar com mais um capítulo novo. Toda semana está tendo capítulo novo deste livro, até o seu fim. Depois eu entrarei com um novo capítulo. Quem tiver dúvidas, perguntas, por favor, entre em contato comigo aqui no Instagram, ou no Facebook, ou no YouTube, ou em qualquer canal que você consiga me encontrar. Tem um e-mail também, tá bom? Gente, abraço grande e até a próxima.